Olá, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Aquicil Carvalho, tenho 24 anos, sou membro da Igreja Batista Bíblica em São Tomé e Príncipe, na África. Sou esposo da Rafaela Stanguini Carvalho e somos missionários da Comunhão Batista Bíblica Nacional. Hoje nós estamos aqui para podermos compartilhar com os irmãos acerca do nosso testemunho, como nós conhecemos a Cristo e como Deus ele nos chamou para a sua obra. Bom, pensando em como eu conheci o Evangelho, eu conheci a Cristo em São Tomé e Príncipe, no meu país natal. Conheci a Cristo quando eu tinha 14 anos, em 2016. E conheci por meio de um missionário, um casal missionário, pastor Eliude e a irmã Sandra, quando foram lá para São Tomé iniciar um trabalho missionário ali. Eles começaram um trabalho bem perto da minha casa, acho que talvez seja 1 minuto de distância andando da minha casa. Lembro que num sábado, depois de eu ter feito alguma coisa, estava indo para o rio tomar banho, porque lá nós temos esse costume de tomar banho no rio. De caminho para o rio, o missionário, o pastor Eliude, ele parou, me abordou e me fez o convite de poder participar numa atividade que eles estavam realizando ali perto da minha casa. A atividade essa era, eles iriam assistir um filme e logo depois de filme haveria um lanche, né? Quando ele falou a respeito de lanche, chamou bastante a minha atenção. Eu fui para o Rio, tomei banho, voltei e fui participar, né, daquela atividade, daquela reunião. De fato, assisti o filme e também, né, teve um lanche no final. E logo após essa atividade, ele chegou em mim e me perguntou se eu não queria ir no domingo também, porque no domingo eles também teriam essa atividade, né? E depois daquela atividade, que é ensino da palavra de Deus, iria ter um lanche, né? Lanche de novo. Aí eu aceitei prontamente o convite, né? Por conta de lanche. Aí no domingo eu fui, estive lá e lembro-me que ele estava pregando a respeito da crucificação de Cristo. Algo que me chamou muita atenção é a forma como ele apresentava esta mensagem. Ele sempre apresentou na primeira pessoa. Ele apresentou a razão pela qual Cristo morreu. Ele sempre dizia: olha, Cristo morreu por você. Ele morreu por conta do seu pecado. Ele morreu para te dar vida eterna. E naquele momento, quando ele pregou a palavra de Deus acerca da crucificação de Cristo, eu reconheci o meu estado diante de Deus. Eu entendi que naquele momento, se eu partiria, né, se eu morreria naquele momento, eu estaria perdido, eu estaria indo para o inferno. E isso eu não queria. E foi naquele dia, num domingo, que eu reconheci Cristo como meu único e suficiente Salvador. E dali para cá tenho desfrutado de gozo e da alegria desta salvação. E agora minha esposa vai falar de como ela conheceu a Cristo e depois nós falaremos sobre o nosso chamado. Olá, irmãos, graça e paz. Eu sou Rafaela Stanguini Carvalho, eu tenho 25 anos e sou membro da Igreja Batista Bíblica em Pouso Alegre, liderada pelo pastor Fábio Oliveira. Eu vim ao conhecimento de Cristo também em 2016, na minha cidade natal, em Vargem Grande do Sul, São Paulo, e o Evangelho chegou em minha casa através do meu pai. Nós éramos todos de tradição católica, mas o meu pai se dedicou à leitura das Escrituras e entendeu que estava caminhando para o caminho errado e também conduzido a sua família para o caminho que não era a verdade de Cristo, né? A verdade de Deus. Nesse tempo, nós conhecemos o plano de salvação através dos irmãos da Assembleia de Deus, aonde nós nos convertemos. E desde então, também lendo as Escrituras, nesse contato com as Escrituras, influenciada pelo meu pai, quando eu terminei a leitura do Evangelho, eu compreendi plenamente a obra de Cristo, que ele morreu pelos meus pecados e que eu
precisava somente me arrepender dos meus pecados e crer na obra redentora dele, que a obra dele foi completa e foi perfeita. Então, dessa forma, eu e minha família viemos ao conhecimento de Cristo e, graças a Deus, hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. E o chamado também ocorreu dentro desse contexto, servindo a igreja local, participando dos evangelismos e conhecendo sobre a missão de Deus, a ampla missão de Deus. O Senhor foi desafiando o meu coração para a necessidade que havia de pessoas que ainda não conheciam a palavra dele em lugares que dificilmente pessoas teriam acesso. Então, conversando com o meu pastor local, ele me direcionou para o treinamento, para me preparar para ser enviada para o campo missionário. Então, eu fiz o Instituto Bíblico Peniel, terminei em 2025, foi onde eu conheci o meu esposo Axil. Lá ainda, quando estávamos namorando, estávamos conversando, e os nossos propósitos se uniram, porque eu tinha o desejo de realizar uma missão transcultural em outra cultura, e o meu esposo de voltar para a cultura dele. Então, para mim, ainda ia permanecer sendo transcultural. Então, dessa forma, o Senhor foi confirmando o propósito dele na nossa vida e tem direcionado para voltarmos para São Tomé e Príncipe, na África, e o meu esposo vai estar contando um pouco mais sobre esse projeto. A minha família, ela não era cristã, né? Não conhecia o evangelho, mas o meu pai, ele frequentava algumas igrejas, né? Ele já foi em várias igrejas, na verdade, né? E quanto à realidade do país onde nós vamos, é um país bem diferente do Brasil. É um país pobre, né? Não é um país desenvolvido, e lá existe certa carência, né, em algumas questões. O país lá não é desenvolvido como o Brasil, né? E as necessidades básicas ali, elas ainda não estão satisfeitas. Eu lembro-me quando eu estava namorando com a minha esposa, ainda estávamos namorando, e eu comecei a falar da realidade de lá para ela, para ver se de fato ela queria, né? Eu falei, olha, lá nós temos muitas dificuldades, né? Lá nós não temos, nem todas a família, nem todas as casas têm a água encanada dentro de casa. Lá nem toda a família, na verdade, quase a maioria, parte da população lava roupa no rio, não tem a máquina em casa para lavar, não tem fogão a gás, né, para poder cozinhar, né? A maioria da população cozinha no fogo de lenha, e eu não tinha condição, né? A minha família nunca viveu nessa realidade, e eu também não poderia prometer para ela que nós iríamos ter o que nós temos aqui no Brasil. Então eu tentei mostrar para ela essas dificuldades, essas limitações, né? Aqui no Brasil, eu acredito que quase toda casa tem um fogão a gás, tem uma geladeira, tem uma TV, né? Tem tudo isso, tem água encanada em casa, mas lá em São Tomé, essa realidade não é para toda a população, né? Na verdade, não chega nem 80% de população vivendo dentro dessa realidade, né? Então, eu mostrei a ela essas questões de lá, mas ela não deu para trás, graças a Deus. Falou, não, o Deus está me chamando para a obra, se é ali, independentemente da realidade, né, a gente estará indo para lá. Hoje, graças a Deus, os meus pais, eles já tomaram decisão em Cristo, né? As minhas irmãs, meus irmãos também. Eu tenho 8 irmãos, comigo nós somos 9, e só 3 ainda não conhecem o Evangelho, né? Então, é o desejo nosso e a nossa oração é que eles também venham ao conhecimento do Evangelho. Eu estive lá também em julho do ano passado para compreender a realidade do país, também conhecer a família do Axil antes de nos casarmos. Isso é algo importante para diminuir um pouco do impacto que possivelmente nós teremos agora como casal. E a realidade lá, alguns dos desafios é que eu tive uma dificuldade de compreender um pouco a língua, por mais que seja o português, é um português diferente do português do Brasil.
e também tem a mistura com os dialetos, né? Lá eles falam bem rápido, bem alto. Então, muitas coisas eu precisei recorrer ao pastor Axil, para traduzir para mim, porque eu não estava compreendendo. E também a adaptação à cultura, porque é uma cultura totalmente diferente. Então, vai levar aí um tempo para eu poder me acostumar tanto com a língua como para a cultura, para que haja assim uma comunicação sadia, né? Deles me compreenderem e eu compreendê-los, para então pregar o evangelho de maneira efetiva. Também tem a questão de haver muitas crianças ali, então possivelmente nós vamos abordar esse trabalho com as crianças. Eu estive lá sendo convidada pela igreja para participar de uma EBF, e todos os dias, os 4 dias da EBF, teve cerca de 170 crianças. Então é um terreno, é um solo muito fértil para alcançar o coração dos pequenos para Cristo. Então temos assim uns desafios, mas também vejo a mão do Senhor, a graça do Senhor, abrindo os nossos olhos e o nosso coração para aquele povo, né, que também necessita de conhecer o Evangelho e ser alcançado pela graça de Deus. Quanto ao chamado, né, a minha esposa contou como Deus lhe chamou, tanto para a salvação como para a sua obra. E eu, quanto ao chamado, quando tomei a decisão em Cristo, eu fui discipulado, batizado e comecei a servir na igreja local, né? Eu era responsável de cuidar do banheiro da igreja. A igreja não tinha água canalizada, né? E tinha uma vasilha lá onde nós colocávamos água para manter o banheiro com água. Então eu era responsável por isso, né? Foi a minha primeira atividade na igreja e a partir daí fui me envolvendo mais com o serviço da igreja local. O meu pastor deu um treinamento, deu um curso ali na igreja sobre homilética, sobre oratória, e eu sempre ali participando. Com relação a chamado para servir Deus, servir ao Senhor no tempo integral, Deus me mostrou a grande necessidade. Eu lembro que o meu pastor, eu gosto de pensar que ele era aquele que fazia tudo. Cobrava escanteio, ia cabecear e tinha que voltar de novo para a zaga para poder defender, né? Então, eu vi que tinha muitas coisas para fazer, tinha muita coisa para ser realizada, mas havia poucas pessoas para poder fazer essas coisas. Aí Deus ele foi me mostrando a necessidade e eu já estava servindo na igreja, mas eu queria servir um pouquinho mais, eu queria fazer algo um pouquinho mais do que eu já estava fazendo. Eu não queria ser missionário, eu não queria ser pastor, eu queria fazer alguma coisa a mais. Eu lembro que eu estava estudando no ensino médio, aí eu fui conversar com o meu pastor sobre a questão, a necessidade, o desejo de que eu queria para servir ao Senhor. Ele apresentou a possibilidade, né, de me preparar, de estudar, e lá em São Tomé não tinha um seminário, né, e ele conhecia Peniel, porque ele fez Peniel. Aí ele apresentou a possibilidade de eu vir estudar aqui no Brasil. E durante esse tempo nós passamos um bom tempo orando, né, porque a igreja não tinha recursos nem tanto para poder me enviar ou também me manter na escola em Peniel. Aí houve um momento de divulgação, graças a Deus, ele abriu as portas e em 2022 eu vim para o Brasil. Fui estudar no seminário, no Instituto Bíblico Peniel, da Missão Novas Tribos do Brasil, e no final de 2024 eu terminei o curso e voltei para o meu país. Depois regressei em 2025 para o Brasil, casei e no momento estamos agora no tempo de divulgação para voltarmos para o meu país, São Tomé e Príncipe, na África, para dar continuidade à pregação do Evangelho do nosso Senhor. Nós pedimos que os irmãos estejam orando por nós nesse sentido, para que sejamos muito usados pelo Senhor, para anunciarmos a palavra dele de forma clara e relevante para todo aquele que ainda não creram no Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe.